Boa noite. Está no ar o programa Band Eleições 2018, aqui pela Band Amazonas, para 22 municípios do estado, incluindo a capital Manaus. Eu sou o Neto Cavalcante, o nosso convidado de hoje é o professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Amazonas, Yuri Dantas. Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui no Band Eleições. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. E eu que agradeço o convite para falar sobre esse evento tão importante que a gente vai ter esse ano, que são as eleições, num momento absolutamente ímpar para o país, né? Um momento de inflexão para o país, em que a gente vai ter, espero eu, muitas definições importantes e para o nosso bem. Sem dúvida. Então vamos lá. Primeiro, professor, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação, da sua experiência no direito eleitoral, para que possa situar o nosso telespectador sobre a sua experiência, quem é que vai estar aqui nessa entrevista. Muito bem. Bom, eu sou professor de Direito Eleitoral já há bastante tempo. Confesso que não sei recordar agora de cabeça quando que eu iniciei na disciplina, mas milito nessa área, além de lecionar, também há bastante tempo, mais precisamente desde 2004. Fui advogado das últimas campanhas majoritárias vitoriosas aqui no estado do Amazonas, governador Amazonino Mendes, governador José Melo, das últimas duas campanhas vitoriosas na capital de Manaus, com o prefeito Arthur Virgílio. Tenho advogado para senadores, tenho advogado para deputados federais, tenho advogado para prefeitos municipais do nosso interior. Então, vivo isso há mais de uma década, né? Tanto na academia, na cadeira de Direito Eleitoral, quanto nas lides diárias perante a Justiça Eleitoral. Muito bem. Professor, eleições 2018, esse ano os eleitores de todo o Brasil voltam às urnas no dia 7 de outubro e o calendário eleitoral traz uma série de datas importantes por conta dos prazos que precisam ser cumpridos tanto pelos eleitores quanto pelos partidos políticos, pelos candidatos, enfim. A gente vai passar didaticamente esse calendário eleitoral hoje aqui no programa Band Eleições, mas eu já queria que o senhor pudesse destacar algumas datas que o senhor considera importante nesse processo. Bem, nós temos o ano inteiro, não é? E há datas que são importantes para os pretensos candidatos, há datas que são importantes para a Justiça Eleitoral, há datas que são importantes para os eleitores, há datas que são importantes para os advogados. Então, nós temos uma série de datas aí para todos os públicos, para todos os gostos. Mas, assim, eu acho que o dia 1º de janeiro já é um dia fundamental, porque no dia 1º de janeiro começa a vigorar uma proibição que é considerada uma conduta vedada, prescrita no artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições, que é a que proíbe a concessão de qualquer benefício de forma gratuita, que proíbe a doação de bens de forma gratuita, sob pena de, acaso comprovada a gravidade de uma eventual conduta como essas que eu narrei, ocorrer a desconstituição do registro ou do diploma do candidato. Então, programas sociais que não sejam programas anteriores ao ano da eleição não podem ser executados no ano da eleição, porque geralmente os programas sociais, eles representam aí alguma espécie de benesse aos eleitores. Então, 1º de janeiro já é uma data bastante importante. Essa data é importante para quem tem em mente se candidatar e, sobretudo, para quem já faz parte da administração pública. Né? Geralmente isso é voltado para quem tem o poder de lidar com essas campanhas, com esses programas sociais. Então, 1º de janeiro é um dia importante. 7 de abril, que é o dia que fecha as filiações, que é o dia que os candidatos que pretendem, ou os pré-candidatos que pretendem concorrer a determinados cargos, precisam se desincompatibilizar, como, por exemplo, os secretários de Estado que querem concorrer, como, por exemplo, aqueles que são governadores e querem concorrer ao cargo de presidente da República, como o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, ou o prefeito que queira concorrer ao cargo de governador, como o prefeito Dória, também de São Paulo. Chegou a postular, né? Exatamente. 7 de abril também é uma data importante, mas há outras
há outras tantas. 7 de julho, que é quando outras proibições, que são condutas vedadas, começam a acontecer. 15 de agosto, que é o dia do registro. E por aí vai, né? São várias as datas A gente vai dar uma passada geral até aqui. O dia 7 de outubro, que é o dia do primeiro turno. Perfeito. Agora a gente começa a visualizar, então, essas datas importantes do calendário eleitoral, que seguem em ordem cronológica. A gente começa pelo mês de janeiro. Vamos visualizar, então, esse slide que fala sobre o mês de janeiro, que é sobre que fala justamente o que o senhor tocou, é a data importante. As pesquisas eleitorais já precisam ser registradas, né, no Tribunal Eleitoral, e tem essas questões também dos atendimentos de pessoas ligadas a movimentos sociais, enfim, Programas né? sociais. Programas sociais. Isso mesmo. E daí, vamos passar já então para o próximo slide, que esse o professor já nesse início discorreu um pouco sobre ele. A gente passa então para o dia 7 de abril, que é o prazo aí para filiação partidária, o registro de partidos. O senhor tocou nesse ponto também, mas eu acho que tem mais coisa a falar por conta dessa questão. É nesse dia que quem não pensava em ser candidato, mas tem até aquela data para se filiar a um partido e aí poder construir a sua candidatura, né? Exatamente. O interessante é que nesse dia, aí você tem a data derradeira para as filiações partidárias. Sim. Você tem que estar filiado até 7 de abril. E há, antes do dia 7 de abril, uma janela prevista em lei para a troca de partido. E o interessante é que iniciou-se uma discussão para saber se qualquer pessoa que entendesse ser candidato nesse pleito e tivesse exercendo o mandato eletivo poderia trocar de partido, sem correr o risco de perder o mandato. E o Tribunal Superior Eleitoral respondeu uma consulta recentemente e disse, reafirmando os termos da lei, que não é assim. O que acontece? Para você poder usar essa janela, você tem que estar no seu último ano de mandato. Então, se um vereador pretende ser candidato a deputado federal, digamos que esse vereador seja do partido A, e ele queira trocar para o partido B, esse vereador não pode usar a janela como uma excludente da ilicitude, não é, da troca de partido. Sim. Ou melhor, ele, se trocar, pode autorizar o partido pelo qual ele se elegeu a postular que o mandato fique com ele, portanto, que esse parlamentar perca o mandato. Seja infiel. Exatamente, é o caso de infidelidade. Então, a janela é para quem está no último ano de mandato. Então, um deputado que está no seu último ano de mandato, se ele quiser concorrer por outro partido, ele tem aquela janela antes do dia 7 de abril para poder trocar, se filiar a outro partido político. O senhor citou outra data importante, que a gente acabou nos separando, que é o 30 de junho, né, que é uma data que se aproxima agora, que é a data limite para quem, por exemplo, trabalha na televisão ou trabalha no rádio, que quer ser candidato, tem que deixar essa posição também, para não se tornar ali uma concorrência desleal com quem não tem essa mesma visibilidade, né? Exatamente. Na verdade, essa é uma obrigação não só para quem trabalha na TV e quer ser candidato, mas quem trabalha como apresentador, você, por exemplo, mas para as emissoras de rádio e televisão também. Há uma série de proibições que são impostas para as emissoras de televisão, como, por exemplo, dar tratamento privilegiado ou manter no ar um programa que faça alusão ao nome de determinada pessoa que vai. Então, há uma série de proibições que são não só proibições para o apresentador que quer ser candidato, mas são proibições para as emissoras. Me parece que as proibições para as emissoras vêm um pouquinho depois, porque o sujeito precisa ter sido escolhido em convenção, para não poder mais ser mencionado, não ter o seu nome mencionado, não ter o seu nome como o nome do programa de televisão. Mas para os candidatos, para quem entende ser candidato, vem um pouco antes, para as emissoras vem um pouco depois, ali, né, já depois da escolha em convenção. A gente deve ter uma série de mudanças aí na nossa programação local, até nacional também, porque tem candidatos que pertencem a programas a nível nacional que devem deixar essa função agora, né? Manaus e o Amazonas têm um histórico disso, né? Acho que a gente tem vários políticos aí
políticos de qualidade, diga-se de passagem, que vieram da TV. Sim. Aqui é um lugar, é um palco, né? Uma visibilidade, um alcance muito grande, né? É verdade. Certo. Agora vamos então para a próxima data, o próximo slide, que é do dia 7 de julho. Aí essa data é importante para quem está, no caso, para quem tem um cargo, que está no cargo nesse momento, que aí não pode contratar, enfim, não pode contratar, tem algumas restrições para demissão também de servidores públicos, além de não contratar, não pode demitir também, né? Exatamente. 7 de julho marca o termo dos 3 meses que antecedem o pleito. Isso. Tá? Ali começa a vigorar a maior parte das proibições do artigo 73, que são as condutas vedadas, como aquela que eu lhe falei, que começa no dia 1º de janeiro do ano da eleição. E aí são várias. Se não me trai a memória, são 8 incisos lá no artigo 73. Nem todos esses 8 incisos respeitam o prazo de 3 meses, mas a maior parte deles. Então vamos lá. Você não pode, de modo geral, contratar ou demitir. Há ressalvas para isso. Para preencher cargos do Poder Executivo, para preencher cargos do Poder Judiciário, para preencher cargos do Poder Legislativo, é possível contratar. Você não pode demitir, mas você pode demitir aqueles servidores que são demissíveis ad nutum, ou seja, aqueles que ocupam cargo em comissão. Então, esses você pode demitir. Aqueles que tiverem sido aprovados em concurso público homologado antes desses 3 meses também podem ser lotados, podem ser nomeados. E, por exemplo, você não pode, a partir de 3 meses que antecedem o pleito, autorizar nenhuma espécie de publicidade institucional da administração pública, a não ser que a Justiça Eleitoral autorize a veiculação dessa campanha de publicidade institucional. E quando a Justiça Eleitoral faz isso, é porque entende que a publicidade institucional é relevante, Sim. É de utilidade pública, não é? Também, a partir daí, não se pode mais fazer transferências voluntárias da União para os estados, dos estados para os municípios. Essas transferências voluntárias a gente pode designar, para todo mundo entender, de convênio, né, aquele repasse, a não ser que seja para cumprir obrigação prefixada, já assumida, etc., ou seja, parcelas que já dizem respeito a convênios anteriores. Há uma série... Inaugurações também. Exatamente, inaugurações, não pode mais comparecer, os candidatos não podem mais comparecer a inaugurações, não é mais possível contratar com recursos públicos inaugurações. Há uma série de proibições que tentam impedir que determinados gestores públicos que são candidatos ou pré-candidatos utilizem do posto que ocupam para mitigar o equilíbrio que deve acontecer durante as eleições. Perfeito. No próximo bloco, então, do Band de Eleições 2018, a gente continua a entrevista aqui com o professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Amazonas, Yuri Dantas. Estamos de volta com o programa Band de Eleições 2018 e o nosso convidado é o professor de Direito Eleitoral da UFAM, Yuri Dantas. A gente está aqui fazendo um estudo detalhado sobre o calendário eleitoral para as eleições deste ano. Agora a gente parou no mês de julho, chegamos no dia 17 de julho, peço que já coloque o próximo slide no ar. 17 de julho, voto em trânsito. É a data ao qual o eleitor já pode se habilitar perante a Justiça para designar o local onde vai estar no dia da votação, né, professor? Exatamente. Lembrando que o voto em trânsito é apenas para a presidência da República. Isso. Não é? Então, até dia 17 de julho, não é? Os eleitores que estejam viajando e pretendam exercer o seu legítimo direito de voto, devem se inscrever perante a Justiça Eleitoral, indicando o local onde estarão, realizar o voto para presidente da República. Inclusive, a gente tem acompanhado nas últimas eleições, inclusive aqui do país, em embaixadas em outros países, a urna eletrônica lá para os brasileiros que estão fora conseguir fazer esse voto para presidente da República. É importante, né? Não deixar de participar. Eu acho que
Como eu falei no começo da entrevista, nós vivemos um momento delicado no país, um momento de inflexão. Eu acho que a participação de todos é fundamental, né, para decidir qual nosso país vai tomar daqui em diante. Outra data importante, professor, é 20 de julho. Aí já começa o prazo das convenções partidárias e aí segue até o dia 5 de agosto, que é a data limite para essas convenções. Aí já começa aquele corpo de eleição, aquele calor ser mais forte. As coisas começam a tomar forma a partir daí. E o que é interessante é que poucos partidos fazem as suas convenções logo no começo do prazo, né? Eles vão deixando as coisas esquentarem, e lá no finalzinho é que eles vão fazer as suas convenções. Mas a partir daí a gente começa a saber quem de fato serão os candidatos em que a gente vai votar no dia da eleição. A coisa começa a tomar corpo, né? E a gente vê mesmo quais são as alianças e tudo mais. Para os partidos, essa é a convenção mais importante que tem, porque ela define quem são os candidatos a ligar, não é? E, portanto, qual que é o projeto para o futuro. Ainda no mês de agosto, é a data limite para o registro de candidatura. A gente já viu muita coisa mudar e aos 45 do segundo tempo, nessa data, do prazo limite para o registro. Né? Eu queria chamar a atenção para uma data, né, que passou aí, que é a data de 25 de julho. 5 dias depois do início do registro, do período de convenções eleitorais. Por que eu vou chamar a atenção para essa data? Porque é importante. A partir do dia 25, aqueles partidos que já tenham requerido o registro da candidatura dos seus filiados ou as suas coligações podem, não é, obter o registro no cadastro de pessoas jurídicas né? E podem, portanto, começar a arrecadar recursos porque podem abrir a conta bancária. Nesse momento, também obrigados, os candidatos, os partidos, as coligações ficam obrigados a informar a Justiça Eleitoral em até 72 horas aquilo que receberam como doação. Então, a partir do dia 25, a Justiça Eleitoral encaminha ao Ministério da Fazenda a ordem para que conceda, não é, os CNPJs aos partidos que já postularam o registro da candidatura. Pedindo vão ter acesso a esse mesmo benefício, mas 25 é a data em que isso começa. Mas essa data, o recurso ainda vai para o partido, candidato, porque ainda não se sabe quem... Não, veja, é possível que o próprio candidato, que ele já vai ter CNPJ e já vai ter aberto a conta bancária. Perfeito. Chegamos, então, na data... Acho que terminamos de falar da área do registro de candidatura. Aliás... Eu acabei não falando, eu chamei a atenção para essa data. Mas, bom, o registro de candidatura, lembrando que 15 de agosto é o primeiro momento do registro de candidatura. Até às 19 horas do dia 15 de agosto, o registro tem que ser postulado. Costumam dizer que 15 de agosto é a última data para fazer isso, mas se você olhar o calendário eleitoral, você vai ver que existem outros tantos momentos em que é possível requerer o registro. Vai ter um momento que vai ver se tem quantidade de mulheres... Exatamente. Em primeiro lugar, feito o registro coletivo, que é esse do dia 15 de agosto, e verificado que, por exemplo, o partido ou a coligação tenha esquecido alguém que foi escolhido em convenção, esse sujeito tem 48 horas para postular o requerimento de registro. Isso está marcado no calendário. Agora, com todo devido respeito ao calendário e a esses prazos, a gente nem sempre vê isso ser respeitado, porque existem certas vicissitudes. Nem sempre a Justiça Eleitoral é capaz de processar no prazo que o calendário exige. É a mesma coisa, por exemplo, 17 de setembro, todos julgados. Isso praticamente nunca acontece. Mas então tem 15 de agosto como primeiro momento. 48 horas após a publicação dos requerimentos de registro coletivo, tem os requerimentos de registro individuais. E depois aquilo que você falou, se o tribunal verificar as cotas de homens ou mulheres dentro do esquema de 70% a 30% dos gêneros, aí, novamente, são intimados os partidos para preencher essas vagas, não é? Se o partido não preencheu todas as vagas, aí, excluindo essa discussão sobre as cotas, também o partido tem tempo para... E
aí até a questão da substituição. Os candidatos não podem ser substituídos? Sim. Por exemplo, se o sujeito morre, ele tem direito de pedir o registro da candidatura de quem ao sujeito que faleceu até a data do pleito. Então, o pedido de registro tem início no dia 15 de agosto, mas essa não é a última data, não é como muito se costuma dizer. 15 de agosto é a data final. Existem outros momentos em que isso é possível de fazer. Perfeito. O senhor citou 17 de setembro, é a próxima data que a gente separou aqui, que por mais que não seja cumprida, mas é uma data limite para o julgamento desses registros de candidatura. E aí, por que eu separei essa data também? Para a gente, queria fazer um parêntese aqui para falar desse momento do registro, porque tem a lei de iniciativa popular, que é a lei que é uma lei que tem ali por objetivo filtrar esses candidatos, tirar os ficha suja, né, do processo. Mas isso precisa ser provocado por alguém, né? Alguém tem que ir lá e provocar a justiça e dizer que aquele determinado candidato é ficha suja e não pode continuar nesse processo, né? Veja só, a verdade é que se o sujeito estiver inelegível por alguma das razões provenientes da lei da ficha limpa, não necessariamente a Justiça Eleitoral vai ter acesso a essa informação por provocação de alguém. Por exemplo, se o sujeito é condenado criminalmente em segunda instância, a própria Justiça Criminal comunica à Justiça Eleitoral dessa condenação. E o juiz eleitoral não precisa que alguém impugne a candidatura daquele indivíduo para poder indeferir, porque ele sabe que essa inelegibilidade existe. Da mesma maneira, se o sujeito tiver uma reprovação de contas por conta da linha G lá do artigo 1º, inciso 1 da lei da ficha limpa, isso é informado, acho que inclusive tem uma data no calendário eleitoral limite para os tribunais de contas informarem a Justiça Eleitoral dessas condenações, e aquilo fica no histórico do indivíduo perante a Justiça Eleitoral. O juiz não precisa de uma impugnação para indeferir esse registro, entendeu? Sim. Mas em muitos casos, o que a gente vê são mesmo as ações de impugnação ao registro de candidatura, que têm de ser propostas em até 5 dias depois da publicação do requerimento de registro. E aí se discute inelegibilidades, a falta de condição de elegibilidade, ausência de documentos essenciais e por aí vai. A gente tem um caso simbólico que é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, mas o partido insiste que ele é candidato. Veja, o ex-presidente, ele tem todo o direito do mundo de requerer o seu registro de candidatura. Todo o direito do mundo. Agora, se vai ser concedido... Se vai ser concedido é uma questão que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter de decidir. E como isso desperta muitas paixões, eu não gostaria de abordar. Eu tenho a minha convicção, Sim. Mas eu não gostaria de abordar. Mas que ele tem direito de requerer, ele tem direito de requerer. Até porque o ex-presidente cumpre pena, de forma provisória e não definitiva. Então, ele não está com seus direitos políticos suspensos. Certo. Não é? Ele, inclusive, pode votar, se for o caso. Eu separei duas siglas aqui que são muito presentes para o direito eleitoral nessa época, que é a AIGE e a AIME, né, que deixa eu até buscar aqui o significado, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Sim. Elas têm um determinado momento para serem colocadas em ação aí pelos advogados. Sim. Veja só, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser proposta a partir do requerimento de registro, ou seja, a partir do dia 15 de agosto. Ela não precisa dizer respeito a algo que ocorra entre 15 de agosto e a eleição. Ela pode dizer respeito a fatos que ocorreram antes disso, mas ela só pode ser proposta aí. Já a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, ela só pode ser proposta após a diplomação. Por quê? Porque a ação é de impugnação de mandato, então o sujeito precisa ter sido eleito e diplomado para poder ser legitimado passível na ação de impugnação de mandato eletivo. E isso só vai ocorrer lá no finalzinho do ano. Geralmente a gente vê as diplomações ocorrerem entre o dia 10 e o dia 19 de dezembro. Professor, o tempo correu um pouquinho demais, a gente tem mais algumas datas importantes. Por exemplo, a partir do dia 22 de setembro, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito, mesmo serve para o eleitor, só que em dias diferentes. Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, em caso de segundo turno, aí praça para... eu tenho essa data aqui, para o dia 2 de outubro. E
2 de outubro para o candidato, 23 de outubro para o eleitor. Exatamente. Então, de fato, existe essa regra do salvo-conduto, mas essa regra admite o seu afastamento no caso, por exemplo, da prisão em flagrante delito. E aí a gente chega no dia D, dia da eleição, dia 7 de outubro, e dia 28 também de outubro, primeiro e segundo turno, caso tenha segundo turno, né? Aí é o grande dia. Exatamente, são os 2 grandes dias. E no Amazonas, historicamente, nós não tínhamos segundo turno para governador de estado. Acho que a primeira eleição que se decidiu em segundo turno foi a do governador José Melo. Depois, agora, na eleição suplementar de 2017, com a cassação do governador José Melo, também a eleição foi decidida em segundo turno. Mas antes disso, Omar, Eduardo, todos eles foram eleitos com votações muito expressivas, diga-se de passagem, em primeiro turno. Vamos ver se agora, nessa eleição de 2018, nós teremos segundo turno. Mas, assim, o que é importante dizer dessas 2 datas, em primeiro que, de fato, aquilo que acontece é uma festa da democracia. Perfeito. Não é? Com regras. É uma festa com regras. Por exemplo, com consequências. Com consequências também. Não é permitido, por exemplo, fazer propaganda eleitoral no dia da eleição. E nós costumamos ver aquela conduta que é de todo desprezível da derrama de santinhos. Espero que esse ano esse Tribunal Eleitoral, inclusive, já ganhou prêmios. Acho que, inclusive, o doutor Josenildo Dourado, da Vara do Meio Ambiente, em conjunto com o Tribunal Regional, ganharam prêmios aí por conta do trabalho. Temos evoluído, né, professor? Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Deixa o convite já para uma nova conversa no Band Cidade, a gente estende um pouco mais. Obrigado, professor Yuri, pela presença aqui no Band Eleições. O programa Band Eleições 2018, nesta edição regional, fica por aqui. Agradecemos a presença do professor de Direito Eleitoral da Universidade do Amazonas, Yuri Dantas. Para você, muito obrigado. Esse programa fica também para ser reapresentado no YouTube, no nosso canal da Band Amazonas. Até o próximo programa.